E fechar essa porta. Então você para ficar bem à vontade. Microfone ligado. Já está no ar? Agora está no ar. Posso falar então? Pode começar. Boa noite a quem já está a assistir essa live a respeito de melhorar o conhecimento do médico em relação aos seus direitos de aposentadoria. Eu mesmo não conhecia meus direitos e recebi muito menos do que eu devia, até que a doutora Thaís também tenha conseguido um aumento na minha mensalidade como aposentado do INSS em mais de 50%, além de receber 5 anos de atrasados de uma vez só corrigidos. Foi uma melhoria importante no que eu recebo como aposentado do INSS. E comecei a conversar com os colegas e vi que muitos de nós, colegas, principalmente os mais jovens, não têm a menor noção de como devem agir desde o começo da sua carreira profissional para conseguir uma aposentadoria mais precoce possível e com o maior valor possível. Então eu convidei a doutora Thaís para fazer essa live para informar aos médicos seus direitos e a maneira como ele tem que agir para conseguir receber aquilo que ele é, por lei, direito. A doutora Thaís é especialista em direito previdenciário, em direito médico e atende uma porção muito grande de médicos já em Curitiba. Ela é sócia da Taques e Paiva Advocacia e tem um currículo extenso de apresentações no CRM do Paraná, na OAB do Paraná, sobre aposentadoria dos médicos. Então, para começar, eu quero dizer que espero que essa live traga benefício a muitos colegas que podem ter prejuízo sem saber. E vou começar já, porque temos 1 hora somente de apresentação. E eu quero saber que a Thaís explique para vocês como ela alterou a minha aposentadoria do INSS. Como que eu tive esse aumento de 50%, que equivale em números absolutos R$ 2.500 por mês, e a diferença dos últimos 5 anos. Qual foi o milagre que ela fez? Não é milagre, é saber aplicar os direitos. Então, Thaís, por favor. Obrigada, boa noite, doutor Sabaga. Eu agradeço o convite do doutor, o convite da CIP. E é muito bacana estar aqui, né, falando com o doutor, a seu convite. É uma pessoa com quem eu tenho muito apreço, né? Foi o cirurgião do meu filho, e temos aí uma relação onde
onde eu lhe ajudei nessa aposentadoria, porque, veja, a sua aposentadoria, esse auxílio, né, que nós lhe demos, ela teve uma série de problemas. O senhor fez o seu pedido de aposentadoria em 2008, aposentadoria por idade. Essa aposentadoria, ela foi negada. Aí o senhor pediu de novo, esperou um ano, o que muitos médicos fazem. Esperou um ano e tentou novamente, em 2009. Novamente foi negada. O senhor entrou sozinho, né? Por que teve tudo isso? Se o senhor tinha tempo, né? O senhor já tinha os 35 anos de contribuição na época, mas o senhor foi professor da Universidade Federal. Então o senhor contribuía pela Universidade Federal, onde o senhor entrou em 76, dava aula também na PUC, né? E operava no Pequeno Príncipe. Na Evangélica, o senhor dava aula na PUC, na Federal como concursado, e operava... Na Evangélica de Positivo, da PUC não. Isso, na Evangélica, perdão. Na Evangélica, isso durante a vida inteira, o senhor fazia 3 turnos. Aí, eles misturaram tudo na sua aposentadoria, né? Eles tiraram esse tempo de 76 até 92 e jogaram todo esse tempo, tanto de Pequeno Príncipe da Evangélica, que o senhor pagava pelos 2 trabalhos, eles jogaram tudo isso para a Universidade Federal. Então, quando o senhor fosse aposentar, o senhor estava sem os 15 anos mínimos de aposentadoria por idade. E isso é super errado. Quando o senhor veio e me trouxe sua aposentadoria, falou, Thaísa, dá uma olhada, né? Vamos verificar se dá para melhorar. Eu vi que eles tinham lhe aposentado por idade, que a renda era super baixa, e desconsideraram todo um tempo de contribuição de 76 até 92. Porque, veja, o que acontece na aposentadoria dos médicos é por isso que a gente diz que quem faz o direito previdenciário já é um especialista. Quem faz o direito previdenciário pro médico é mais especialista, não que seja mais especialista, mas é uma aposentadoria, o médico muitas vezes ele trabalha em 3 locais, né? Então tem mais coisas ali que a gente tem que cuidar para não acontecerem. A primeira coisa que aconteceu para o senhor foi essa situação que antes de 92, isso acontece em muitos casos, eles levam o tempo para o serviço público, só que o senhor pagou INSS na iniciativa privada e pagou no serviço público. Só que a lei do servidor público, ela só foi criada em 92. Então isso é muito comum, né? A gente verifica isso mensalmente aqui no escritório de médicos que esse tempo foram tirados deles, mesmo pagando o carnê. Daí eu me formei, desde que eu me formei, eu pago o carnezinho alaranjado. E sou servidor público. Pedi minha aposentadoria, mas eles indeferiram, porque não existia lei no serviço público, então eles levam todo esse tempo para lá. Só que o tempo que é pago pelo INSS serve para aposentadoria no INSS e o tempo que é pago para serviço público é levado para lá. Isso foi uma das coisas que aconteceu, que a gente segregou, não teve prejuízo nenhum na sua aposentadoria na Universidade Federal, o senhor recebe a mesma coisa, e a gente aumentou no INSS. Isso é muito comum. Pagou o INSS por carnezinho, desde o começo da carreira, em consultório, no hospital, e é servidor público, cada tempo tem que contar para cada regime. Outra coisa que aconteceu no seu caso, que é comum no caso dos médicos, e aí que eu lhe falo dessa especificidade em você saber fazer a aposentadoria do médico, é que o tempo do médico é um tempo especial, certo? Vocês mexem com agentes insalubres, com agentes biológicos. O que são os agentes biológicos? O contato com o paciente, né? O contato com o paciente, com sangue humano, com material perfuro-cortante. Hoje, a Covid veio nos mostrar que até as doenças de trato respiratório são perigosas, né? Então, esse contato com o agente biológico, ele traz no ramo jurídico e no setor aí da aposentadoria, ele traz um risco de contágio iminente. E o tribunal entende, a legislação diz isso. Então, o médico, ele se aposenta com 25 anos de serviço. E no seu caso, o que a gente fez? A gente não usou aposentadoria especial pura. A gente
cada ano trabalhado pelo médico vale 40% a mais por conta dessa exposição aos agentes biológicos, tanto de consultório como de hospital, né? O Covid aí escancarou que até mesmo um atendimento a um paciente que não tem o contato, o manuseio com sangue, com cirurgia, traz o risco, né? Olha quantas vítimas tiveram de doença respiratória, né? Então, essa situação de ter o contato com esse agente biológico, ela traz um acréscimo, um tempo ficto. Por exemplo, cada 10 anos do senhor, a gente ganhou 4 anos com esse pedido dessa insalubridade. Então, o teu tempo, ele extrapolou 35 anos. E aí o senhor tinha fator previdenciário aplicado, eu joguei esse fator para fator previdenciário positivo, e o senhor acabou chegando ao teto. Sendo que esse teto poderia ter sido colocado antes de 2009, que o senhor se aposentou. Em 2008 o senhor já tinha direito. Então essa demora em conversar, em procurar ali de 2008 para 2009, lhe rendeu um prejuízo de 1 ano que o senhor ficou sem receber benefício, né? Porque é a partir do momento em que você prepara o processo com toda a documentação. Então esse foi o milagre que a gente fez. Graças a Deus deu certo, né, doutor Sabaga? Pois é. Eu tinha aqui uma outra pergunta, eu acho que você já abordou agora, que seria se é possível receber o teto do INSS a partir de 25 anos de trabalho. É possível? É possível, é possível. Essa pergunta, doutor Sabaga, ela é bem bacana, porque aconteceu a reforma da Previdência, essa reforma da Previdência veio em 2019, e as pessoas que já tinham ideia que só se aposentavam quando tivessem idade mínima, com a reforma da Previdência, isso ficou tão jogado na mídia, que tem que ter idade mínima, mulher tem que ter 62 anos de idade, homem tem 65. Isso não é realidade. Porque, veja, existe um direito adquirido antes da reforma, em que muitas pessoas se encaixam. Então, a gente até costuma brincar nas palestras, né, quando eu dou aula, que se é médico, se é dentista e se formou a partir de 94 e começou a pagar lá o carnezinho, tem direito adquirido, né? Se pagou continuamente, é bom verificar, porque não precisa de idade mínima e consegue chegar à aposentadoria do teto. Hoje a aposentadoria do teto está R$ 7.087. Então, essa aposentadoria, ela vem aos 25 anos de serviço, por conta desse contato diário com pacientes, com agentes insalubres, os agentes biológicos, vírus, sangue, esse contato diário, ele traz essa redução do tempo. Depois que aconteceu, e muitos médicos acham que tem que ter 65 anos para se aposentar, e isso não acontece nem hoje, depois da reforma, porque muita gente entra em regras de transição. A reforma, ela traz 8 regras de transição. Então, assim, eu costumo dizer, como é muito técnico, as informações são muito técnicas, eu costumo dizer o seguinte: se você é médico, né, dentista, enfermeiro, trabalha em ambiente hospitalar, em consultório médico, com paciente, e se formou a partir de 94, muitas vezes você já tem o direito adquirido, tá? Esse direito enraizado, que é o melhor cálculo, porque o cálculo antes da reforma, ele é muito mais benéfico, porque ele tem um descarte. Quando a gente começava a carreira e pagava pouquinho, isso, na regra anterior, e a gente consegue aplicar isso hoje, mesmo para quem não pediu ainda, os benefícios são maiores. Com a reforma, é feito um cálculo de tudo que foi pago, dos 100%. Mas mesmo assim, aos 25 anos, muitas vezes a gente consegue encaixar. Por quê? Porque a pessoa entra ou numa regra de transição, ou ela tem o direito adquirido antes, porque ela trabalhou já com 25 anos de agentes insalubres. Ok. Essa insalubridade, ela cabe para qualquer especialidade? Por exemplo, cirurgia plástica. O cirurgião tem contato só com pessoas que não estão doentes. Há dentro do INSS uma divisão de sanidades que são claramente insalubres e aquelas que eles não aceitam como tal.
Veja, o INSS, doutor Sabaga, então a primeira pergunta, é dividido por especialidade? Tem uma especialidade que não é tão exposta? Não. Tem o contato com o agente biológico, o processo vai ter que mostrar caso a caso, o processo tem que ser muito bem preparado, a gente tem que juntar todas as provas, né, que tem o contato, que o contato é iminente, que é diário, mas até o pessoal de consultório, se a gente conseguir comprovar que não trabalha em ambiente hospitalar, que se a gente conseguir comprovar o contato efetivo com as doenças, se encaixa. O cirurgião plástico, ele tem o contato iminente, né? Ele tem o contato com a doença, muitas vezes não se pergunta para a pessoa se ela está doente ou não, né? Um médico não pode. Tem uma terceira pessoa na live. O cirurgião plástico, ele não pode fazer um exame, por exemplo, de um HIV, né? Ou se negar a atender efetivamente quem tenha uma doença. Então, muitas vezes, a doença não está estampada. A gente tem muitos casos aqui no escritório de dentistas. Os dentistas, a rotina dele é paciente atrás de paciente. E tudo tem ali o campo, né? O trabalho na cadeira. Então, não é apenas em setor hospitalar, tá? Oftalmologia, ginecologia, a pediatria, a cirurgia pediátrica, mas aí o INSS nega, sabe? O INSS, ele não vai dizer, ok, você tem direito. Ele vai dizer que você não tem direito. Essa é a rotina do INSS. Na justiça, isso é revertido. Os tribunais, ele tem um entendimento fixo, até da terceira sessão, de que o agente biológico não precisa nem ter o contato ali todo dia, toda hora. Porque a eventualidade de um acidente, ela pode acontecer em qualquer contato. Entende? Então, isso, as pessoas até falam, em 95 acabou a aposentadoria especial. Não acabou. Até hoje tem o direito adquirido. Então, é bom sempre se informar e falar sobre o assunto. Isso. Veja bem, se o médico hoje, depois de avisado por você, que após 25 anos de contribuição de trabalho, de que ele contribuiu nesses 25 anos, ele pode se aposentar, se ele for lá no INSS e solicitar uma aposentadoria, eles vão negar. O que ele faz, então? Já vai procurar um advogado? Veja, o STF, ele bateu o martelo, antigamente era assim. Antigamente a pessoa entrava lá com o pedido de qualquer jeito, até as pessoas entravam e não juntavam documento nenhum, vinham em deferimento e a pessoa ia atrás de um advogado. Aí o advogado arrumava tudo, juntava a documentação e comprovava. Agora o STF bateu o martelo dizendo o quê? Se você não contar para o INSS que você é médico, que você é dentista, que você é enfermeiro, o INSS não tem como saber. Então, existe um rol de documentos obrigatórios. Esses documentos, existem documentos legais que têm que estar no processo, que demonstrem. E como vocês são, na maior parte do caso, autônomos, tem que juntar uma gama de documentos, preparar o processo para que o INSS verifique o direito. Mesmo assim, como a aposentadoria especial ela é muito debatida, o INSS, na maior parte dos casos, nega. Ele tem um pouco de... Assim, o servidor que está julgando, muitas vezes ele reconhece o direito, mas na maior parte dos casos não. Né? E aí tem que ir para o judiciário. E no judiciário, se o processo estiver bem preparado, o sucesso do médico, porque o contato é uma coisa que efetivamente acontece. Então, sim, a aposentadoria... Aí eu gosto até de dizer, não da aposentadoria especial, mas do tempo especial. Aí a gente já fala sobre isso, mas
levar para o judiciário e sim procurar um advogado da sua confiança que saiba efetivamente o que você faz, que conheça a área médica, que tenha essa especialidade para que veja onde você trabalha, para que veja se as contribuições estão corretas e junte. Então, assim, a regra de ouro é, se você for dar a entrada sozinho no INSS, junte uma documentação, carteira do CRM, um documento chamado PPP, que é o Perfil Previdenciário Profissográfico Previdenciário, LTCAT, que é um laudo que os engenheiros de segurança do trabalho fazem, peça nos convênios que você trabalha, a relação de contribuição, porque o convênio, a partir de 2013, ele que paga o INSS de muitos médicos, quem trabalha com convênio. Ficha de paciente tem que cobrir o nome dos pacientes, né, por causa do sigilo profissional, então você só não pode aparecer o nome dos pacientes, então só o campo da ficha de paciente, declarações de hospitais que você opera lá, porque você não é funcionário do hospital, você é autônomo, então você não tem vínculo. O hospital te dá uma declaração de que você opera lá dentro, né? Mas ele não dá o PPP. Então esse processo ele tem que ser muito bem preparado desde o início, para dar tudo certo. E aí os tribunais são muito tranquilos, né? Porque o contato do médico, ele é iminente com agente biológico, não faz outra coisa, não trabalha numa mesa de escritório como eu. Então, veja bem, eu tenho a impressão de que a maioria dos 60 participantes agora na live não tinha essa ideia de que era possível se aposentar com 25 anos de contribuição para o INSS. Estão aprendendo isso agora com a gente, que bom. Mas eu tenho a seguinte pergunta: eu contribuo como autônomo para o INSS. Eu contribuo como funcionário de uma faculdade de medicina federal, que era o meu caso, aqui da USP, da UFPR. E eu contribuo também como... quando eu entro trabalhar num hospital como autônomo, eu contribuo somente com aquela contribuição do carnê. Não faço outra contribuição. Então não dá 3 contribuições. Como é que vai dar 3? 100 contribuições. Eu acho que dá no máximo 2. Não, eu entendi. Eu tenho um médico que recebe até 3 aposentadorias. Essa é a sua pergunta. Então, Isso. assim, tá, eu vou citar um caso, não vou citar nomes. Eu tenho um médico que ele trabalhou na universidade, né? Trabalhou no município, 20 horas cada cargo, e dava plantão. Isso é rotina. A gente tem outro que trabalhou com 2 vínculos no município, então vai ter 2 aposentadorias, e tem consultório, né? Então, desde que sejam para regimes diferentes, ou até mesmo para o mesmo, mas a carga horária seja equivalente, consegue. O médico, ele é tão específica a aposentadoria do médico, que ele consegue cumular 3 aposentadorias, sim. E isso é real, né? A gente tem lá casos que é 20 horas de serviço público federal, certo? Como médico, 20 horas de estado, e tem consultório, e dá conta, ou dá plantão. Aí a gente só tem que tomar muito cuidado, e isso eu recebo muito aqui no escritório. A gente tem que tomar cuidado quando a gente pega a CTC, porque muitas vezes ele paga o carnezinho desde que se formou. E passou no serviço público mais para frente, né? Aí vai levar esse tempinho anterior do INSS para o serviço público. E pega uma CTC da vida inteira. E a verba no serviço público. Não. Você tem que ver exatamente o tempinho que você precisa para levar para o serviço público. Entendeu? Porque aí o resto do tempo que serve e que sobra, a gente faz uma composição para uma segunda aposentadoria. E são aposentadorias muito legais, sabe? Porque consegue paridade e integralidade e às vezes chega no teto do INSS. Isso é muito real. O médico não sabe, quando ele é muito jovem ainda, com quanto ele tem que contribuir como autônomo. Sobre qual o valor que ele vai contribuir, se tem faixas de limite de contribuição de acordo com o tempo de serviço, ou se pode contribuir desde o começo com outra contribuição máxima. Como é que funciona isso?
Então, assim, doutor Sabaga, hoje a gente costuma dizer que a legislação previdenciária alterou muito com a reforma da Previdência. O médico que trabalha vinculado a convênios, certo? A partir de 2003, o convênio é uma pessoa jurídica e é obrigada a pagar o INSS sobre os honorários médicos que o médico recebe, perfeito? Então, por exemplo, aqui em Curitiba, a partir de 2003, você pede a relação, o médico é conveniado da Unimed, e a Unimed o maior convênio que ele atende, a maior produção médica dele, de honorários médicos. A Unimed, ela paga até o teto para aquela pessoa, a contribuição previdenciária dele, e o restante não precisa pagar, os outros convênios, porque você só tem que pagar até o teto. Agora, se você é um médico que não atende convênio, certo? Só atende particular, você só atende via pessoa jurídica, né? Não atende como pessoa física, porque a pessoa física, ela tem que pagar 20% sobre o valor até o teto do INSS, que é 7 mil, isso é lei. Mas se você trabalha só como pessoa jurídica, só como PJ, não como pessoa física, e quer ver quanto que você paga, que é essa questão que você me falou, né? O médico de começo de carreira, que ainda não está nos convênios, e que às vezes não atinge o teto do INSS, nós estamos falando que o ideal é que essa pessoa em começo de carreira, em meio de carreira, faça um planejamento previdenciário com o advogado da sua confiança. Esse planejamento previdenciário vai saber quanto que tem que pagar, quanto que já pagou, porque nós temos que ser previdentes. No momento que a gente precisar da aposentadoria, ela tem que ser o maior valor que eu puder receber, né? Porque as contas aumentam, o mercado aumenta, o plano de saúde aumenta. Então, a tua aposentadoria ela tem que ser programada para que você receba o maior valor possível. Então, quem ainda tem tempo, que não está com os requisitos completos, por exemplo, não tem 25 anos de contribuição, o ideal é que procure um especialista para fazer um planejamento, para verificar quanto que deve pagar, em quanto tempo vai poder se aposentar, porque veja, hoje nós temos 8 regras de transição, né? Tem uma regra que você se aposenta rapidinho, mas vai receber pouco. Tem outra numa aposentadoria antes de completar a idade, que é a regra de transição lá de 100% do que faltava, que é maior do que a aposentadoria por idade. Então hoje, como tem muita regra, o ideal é que se a pessoa não tem os 25 anos completo, ela faça um estudo, um planejamento para que no momento que ela vá se aposentar, ela receba o maior valor possível. Certo? E saiba também toda a documentação que tem que guardar, isso é muito importante. Eu tenho muito médico, muito dentista que fala, Thaís, eu joguei tudo fora, né? Eu guardei lá a ficha de paciente e o resto, a contabilidade disse que eu podia jogar, não. Eu, para provar para a INSS, quanta documentação, doutor Sabaga, que o senhor me trouxe, né? De quantos anos? Então, eu preciso de documentações de uma vida. Então é bom até que vá fazendo um arquivinho, trabalhem num hospital, né, como seletista. Saiu do hospital, quis sair, foi demitido, pede o PPP. Saiba a documentação, prepare, seja previdente, né, não só o estudo, esse planejamento previdenciário com especialista para saber valores, mas para saber a documentação, porque muitas vezes a gente... não faz isso. Não faz. Mas não faz, tendo problema e pede aquilo. E chega aqui e fala, Thaísa, resolva. Muitas pessoas têm medo que se aposentam pelo INSS com 25 anos e vai ter que parar de trabalhar. Isso não é... Está longe, na verdade, isso, né? Se pode se aposentar pelo INSS e continuar trabalhando. Eu continuei mais 20 e tantos anos. Me aposentei de verdade com 80 anos. Trabalhei até os 80. E tinha aposentadoria do INSS e da Federal. Então, eu queria que você esclarecesse para eles que é possível se aposentar, essa aposentadoria especial do INSS, e continuar trabalhando. Tá. É isso? Então assim, doutora Sabaga, sim.
mais uma vez, eu reforço a importância de conversar e de pedir sua aposentadoria sabendo dos seus direitos. É por isso que eu falo muito que a gente tem que falar sobre o direito previdenciário. Falar sobre o direito é chato, cada pessoa gosta de falar da sua área, né? Porque muitas vezes a gente não entende, mas informações básicas, é por isso que nas palestras, nos cursos eu gosto muito de dizer, a aposentadoria especial pura, que é assim, 25 anos eu vou me aposentar pela aposentadoria especial. O Supremo Tribunal Federal disse que essas pessoas que escolhem a modalidade aposentadoria especial pura têm que sair da atividade mesmo. Então isso não é falácia. Thaísa, mas então tudo que você falou até agora, né? Como assim? Como que as pessoas agora vão se aposentar com 25 anos? Existe várias regras de aposentadoria. Então, no caso do senhor e dos clientes que a gente atende, né, a gente multiplica, a gente pega toda essa especialidade, certo? Todo esse serviço que vocês fazem em contato com a gente insalubre e multiplica por um tempo ficto. Então, cada 10 anos, em vez de eu usar a modalidade aposentadoria especial pura, eu faço toda uma simulação, vejo se o doutor se encaixa, e utilizo um multiplicador para lhe dar um tempo ficto, certo? Então, vamos lá. Cada 10 anos de contribuição para o médico, ele ganha 4 anos, porque ele ganha 40%. Cada 25 anos de serviço, ele ganha 10 anos. E aí ele atinge os 35 anos. E aí nessa modalidade, que é a aposentadoria não a especial, mas usando esse tempo especial, ele vai ter 25 anos de trabalho, mais 10 anos fictício, que ele ganha uma insalubridade em cima do tempo dele, e aí ele soma 35 anos, sendo 25 trabalhado e 10 ficto. Essa outra modalidade de aposentadoria, que é a aposentadoria ou por tempo de contribuição ou aposentadoria por pontos, aí a gente vai ter que ver a melhor renda, ela não tira você da atividade. E você se aposenta também com os 25 anos de serviço. O único cuidado que tem que ter, e deixar muito cravado quando você vai dar entrada na tua aposentadoria com 25 anos, é falar pro teu advogado, para a pessoa que está conduzindo a tua aposentadoria, olha, eu não vou sair da atividade. Eu sou filha de médico, né? O senhor conhece, enfim. Meu pai está com aposentadoria, está trabalhando e não quer parar de trabalhar. Então eu vivo isso no meu dia a dia. Nasceu para isso, nasceu para trabalhar. A aposentadoria é um plus, é uma renda. Sim, é uma renda de até 7 mil reais. É muito bom, claro que é, porque paga as contas. Mas se tiver que escolher entre a aposentadoria e parar de trabalhar, vai largar a aposentadoria. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado de usar o tempo especial, usar os 25 anos, mas não pedir a aposentadoria sobre a rúbrica aposentadoria especial pura. E sim, ver esses 10 anos ficto, que aí os mesmos 25 anos de trabalho te conduzem a uma regra diferente, que dá a mesma renda, porque veja, a renda na aposentadoria especial, antes da reforma, tá? Para quem tem direito adquirido. A regra da aposentadoria especial e a por pontos, que é a menina dos olhos de ouro, né, que é o que dá uma maior renda na aposentadoria, é a mesma. Então a gente encaixa pessoas que têm direito, têm 25 anos de serviço, na aposentadoria por pontos. E aí não fala em sair da atividade. E isso é uma coisa que quando você vai procurar, você tem que deixar muito registrado. E aí, obviamente, que o profissional que vai estar te atendendo vai deixar isso claro. Quero me aposentar com 25 anos e quero continuar trabalhando. Ótimo. Não tem nenhum impeditivo e não precisa de idade, de nada, se encaixar no direito adquirido e em algumas outras regras. Entendeu? Quando eu me aposentei pelo INSS, eu já estava aposentado pela Federal. Na Federal eu aposentei antes. E lá não tive problema quando me aposentar. Foi tempo de serviço e aí aposentei com o salário que eu recebia. Quando eu aposentei pelo INSS, eu continuei trabalhando. Claro. Só que eu era obrigado a contribuir. Claro. Para a contribuição, eu continuar contribuindo no INSS, mesmo depois de estar já aposentado pelo INSS. E essa contribuição morre, né?
Sim, sim. Essa contribuição que faz para o INSS, cadê mensalmente, depois de aposentado, essa não tem, não tem como rever essa contribuição. Não gera nada. Não, então é exatamente isso. A aposentadoria você paga para o sistema, não para a tua própria aposentadoria. Se você tem doenças, tem aquelas doenças do rol, né, cardiopatia, câncer, esses ficam isentos do imposto de renda e aí a gente pode ver a isenção também. Mas a contribuição mesmo depois de aposentado, ela não vai verter para a tua própria aposentadoria. Isso até foi tentado através da desaposentação, né? Mas o Supremo não deixou isso passar. Porque, lógico, o senhor ficou trabalhando quanto tempo, doutor Sabaga, depois que se aposentou? Se fizesse um cálculo disso, ia aumentar a sua aposentadoria, né? Seria mais do que legítimo. Mas o Supremo disse que não existia lei. Eles falam que é uma contribuição porque o sistema é contribuição em massa, né, em grupo, né? Contributiva, exato. Contributiva. O mais que eu vou falar com você? Qual é o prazo que o médico tem, depois de aposentado, para requerer, através de uma reclamação judicial, ter revisto a sua remuneração? Tá. Quanto tempo que tem? Quando ele caduca o direito de reivindicar uma revisão? Tá, então assim, doutor Sabaga, o prazo de revisão é de 10 anos. Você se aposentou, para algumas revisões, tem algumas revisões que não tem prazo, tá? Que pode tentar sempre. Mas essa revisão, assim, por exemplo, a revisão agora, né, do tempo especial. Thaísa, eu me aposentei e estou aqui ganhando, como no seu caso, R$ 2.500 a menos, porque não consideraram o meu tempo como especial. Meu tempo era de médico e não consideraram. Essa revisão é de 10 anos. Então, você se aposentou em 2010, até 2020 você pode rever, certo? Tem algumas revisões que não têm esse prazo. Então, é sempre bom conversar com o especialista, mas a maior parte é bom se estiver completando 10 anos ou no começo para rever, porque, além de tudo, o INSS paga atrasados. No seu caso, por exemplo, teve um acréscimo no valor da sua aposentadoria. E o INSS vai lhe pagar esse retroativo. Só que o INSS, mesmo revisando uma aposentadoria até 10 anos, ela paga só os últimos 5 anos de atrasados. Então, o ideal é a pessoa que se aposentou ver o quanto antes e não deixar completar 10 anos. Tem uma coisa que aconteceu agora que ela vai ser muito importante para quem está aposentado. Foi julgado semana passada, tem muito lá no nosso Instagram, tem muita informação sobre isso. Foi julgado o tema 1070, tá? Esse tema o STJ disse o quê? Isso, no seu caso, por exemplo, o senhor era na iniciativa privada, o senhor era professor na evangélica, pagava INSS como professor, e cirurgião pagando INSS sobre as cirurgias, né? O INSS não fazia a soma dessas duas atividades concomitantes. Ou você escolhia uma atividade principal, que era de maior valor, e ele fazia uma parte só no cálculo da atividade secundária. Isso está errado. O STJ bateu o martelo semana passada, dizendo que as duas têm que ser somadas, que aumenta em até 30% o valor das aposentadorias. Então, quem faz duas atividades concomitantes? A gente tem muito médico e auditor, né? Auditor de plano de saúde, e aí paga, porque o auditor de plano de saúde é carteira assinada, mas tinha contribuição pelo convênio também. Tem que ser somada. Então, isso tem que ser revisto nas aposentadorias que já foram concedidas, e as que não foram concedidas tem que pedir isso desde o começo. Eu pensando que nós já revemos tudo que era necessário. Thaís, você tem lembrança de mais alguma coisa que seria interessante ou já abordamos tudo? Eu queria fazer alguns alertas para os médicos. Um deles é, quando vai se aposentar, dá uma olhadinha, tem um extrato do INSS que o nome dele é CNIS, tá? CNIS.
Se tiver nesse CNIS um indicativo, ano a ano, ali, mês a mês, de extemporaneidade, de peste, se tiver alguma coisa do lado, o que é normal, em todos os médicos que trabalham com convênio tem, o período de 2003 a 2009 dava muito problema em plano de saúde, porque, por exemplo, o senhor há de convir comigo, faz uma cirurgia, às vezes o plano de saúde não aceita o pagamento, glosa esse procedimento por algum motivo, você tem que pedir para a sua secretária enviar a documentação para o plano de saúde e ele te paga no mês seguinte ou 2 meses depois, correto? Sim. Ele paga esse INSS só quando ele te paga o procedimento. Então, isso está fora da data. Às vezes o senhor fez um procedimento em janeiro e recebeu esses honorários 2 meses depois. Isso foi regularizado pelos planos de saúde, mas de 2003 até 2009 dá problema em todos os casos, porque isso tem que juntar uma declaração de pagamento do convênio de GFIP no INSS para regularizar, para falar, olha, tá certinho. E muitos casos que a gente pega, eles não contabilizam esse tempo. Eu tenho caso, inclusive, que não é contabilizado até 2018, ou aquele convênio X discriminou a GFIP no valor errado. Então, geralmente, esse cuidado tem que ser tomado, certo? De ver essa tempestividade da contribuição. Outra situação que eu quero deixar claro, para os servidores públicos. Para os servidores públicos, foi julgado em 2019 ali um tema que é ganhar esse tempo ficto. Isso foi passado para o servidor público também. Então, é possível que o servidor público hoje também tenha essa regra de se aposentar com esse tempo acrescido da insalubridade, que é a conversão do tempo especial em comum. Então, a gente tem muito servidor público se aposentando com integralidade, certo? Com a remuneração que estava ali, utilizando, mas não tem os 35 anos. Ele está na atividade, eu tenho dentista que trabalha em cadeira, em posto de saúde, e ele fala, Thaísa, eu não tenho tempo, agora a reforma vai fazer eu trabalhar mais? Não, agora ele pode usar esse tempo insalubre para dar um tempo ficto e ele atingir o tempo. Então o servidor público também deve verificar essa possibilidade de tempo especial dele. Eu acho que essas são as situações mais corriqueiras que a gente tem que cuidar na aposentadoria. Eu tenho aqui 2 perguntas. A doutora... A primeira eu vou ler aqui. Médico estatutário, município, estado ou união, que não tem tempo de serviço necessário para a aposentadoria, mas que já teve mais de 65 anos, pode se aposentar no serviço público se ele já tem uma aposentadoria por tempo de serviço? Quer que eu repita? Não, eu entendi. Pode acumular. Tenha tempo de serviço no INSS, quer saber se pode se aposentar no serviço público? Pode acumular, como eu disse, pode acumular 3 aposentadorias. Tem que verificar se é estado ou se é município, ver a idade da compulsória, e se não está na compulsória, dá para utilizar esse tempo ficto que eu falei, que o tempo em contato com pacientes, com sangue, ele acresce um tempo fictício. Então, por exemplo, estava verificando um caso que a dentista faltava ali no município 3 anos para ela se aposentar. A gente utilizou essa regra desse tempo fictício, dessa conversão de tempo especial em comum, o nome é esse, tá? Conversão do tempo especial em comum. Ela ganhou esses anos e se aposentou. Então, isso é possível, tá? Nossa, que diferença. Aqui, a outra da Socorro, acho que não é uma pergunta, é só uma observação. Ela diz o seguinte: a Unimed paga o INSS do médico, pois é uma cooperativa.
As outras OPS não pagam. Tá. Essa observação ela é bem interessante, tá, doutor Sabaga? Então, veja, a gente fala isso para o médico. Tem muitos casos que o médico chega aqui e ele está pagando um absurdo do INSS. Ele está pagando sobre todos os convênios. Ele atende 5 convênios e ele não avisou nos outros convênios que ele já tem um convênio que desconta até o teto. Então, você é obrigado, por lei, a pagar 20% até o teto, que é R$ 7.087, tá? Então, você pagou 20% sobre isso, que dá R$ 1.400, você não tem que pagar mais. Thaísa, mas eu paguei, eu não sabia, né? Então, você recupera esse retroativo de até 5 anos. Se você pagou além do teto, as suas contribuições previdenciárias, além de R$ 1.400, você consegue reaver só os últimos 5 anos. O resto você não consegue mais. Tá. Quando eu me aposentei e eu continuei trabalhando, eu tinha que comunicar à Unimed ou ao Pequeno Príncipe qual era o órgão que eu nomeava para fazer a desconto do INSS. E só um deles descontava, o outro não. Exato. Tá, é isso, né? É exatamente isso. Doutor, acho que terminamos essa live, estamos já com o tempo bem ultrapassado. Eu espero que os colegas que se dispuseram a pegar esse tempo de lazer em casa e assistiram, eu creio que foi útil para muita gente. Tenho a impressão de que muitos colegas vão abrir os olhos e vão, a partir de agora, se preocupar um pouquinho mais com a contribuição, com como contribui, qual é o direito que ele tem de se aposentar. Se tiver dúvida, vai procurar um advogado que lhe tenha confiança, porque é um absurdo como nós médicos somos alienados em relação aos nossos direitos. Chega de trabalhar de graça. Eu trabalhei de graça no Pequeno Príncipe e no Evangelho por muitos anos, tendo residência médica, tendo um tempo enorme de trabalho, de estudar, de preparar caso clínico, perder 4, 5 horas por dia com o plantão, organizando tudo, isso tudo é de graça. Então, pelo menos vamos usar aquilo que nós temos direito. Então, muito obrigado a todos e estamos encerrando essa live. Doutor Sabaga, eu queria te agradecer, né? Agradecer o convite. Para mim é sempre muito bom falar no assunto. A gente tem que alertar a todos, né, que tem esse direito, que procure, porque é muito bacana você ter esse valor de 7 mil como uma renda extra, né, e continuar trabalhando. Fiquei muito feliz que a sua aposentadoria deu certo. E não deu tempo de responder todas as dúvidas. Eu coloquei meu e-mail, tenho direct. Fiquei muito à vontade para me fazer as perguntas. Eu estou à disposição, né? A gente consegue atender aí todo mundo. Mas é isso. Obrigada. Eu quero avisar os colegas que essa live foi gravada e vai estar acessível aos sócios da Sociedade de Cirurgia Pediátrica Brasileira Cirurgiã da CIP, para rever. Quem não viu pode assistir desde o começo. Então, a gravação total dessa live vai estar disponível no site da CIP. Tá bem. Só antes de encerrar, doutor Sabaga, estou me pedindo meu e-mail ali. Pode anotar o btconsultoria@btconsultoria.com ou aquele que eu coloquei ali, Thaísa, THAISSA, @btconsultoria.com. Eu vou colocar ali de novo, tá? Ok. Obrigada a todos, uma boa noite, um grande abraço, doutor Sabaga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.